A crise imobiliária na China é um fenômeno que tem causado grande preocupação não apenas dentro do país, mas também em todo o mundo. A partir da década de 1990, com o crescimento explosivo da economia chinesa, as famílias chinesas passaram a investir massivamente em imóveis, vendo nessa prática uma maneira rápida e segura de aumentar seu patrimônio. No entanto, nos últimos anos, esse cenário mudou drasticamente, transformando o que antes era uma garantia de enriquecimento em uma fonte de perda financeira. Nos anos 90 e 2000, a economia chinesa passou por um período de crescimento acelerado. Durante esse tempo, a urbanização galopante levou milhões de pessoas do campo para as cidades, alimentando uma demanda incessante por imóveis. Possuir uma casa era não apenas um símbolo de status, mas também uma forma segura de investimento, já que os preços dos imóveis estavam em constante ascensão. Este fenômeno não era exclusivo da China. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante o mesmo período, vimos uma bolha imobiliária se formar, culminando na crise financeira de 2008. Ambas as situações mostram como o mercado imobiliário pode ser uma faca de dois gumes, uma fonte de riqueza em tempos de crescimento e um abismo financeiro em tempos de retração. Isso ocorre porque o setor imobiliário é um grande empregador, criando empregos diretos na construção, corretagem de imóveis e setores associados como arquitetura, engenharia e manufatura de materiais de construção. Isso gera renda para trabalhadores e famílias, impulsionando o consumo. O mercado imobiliário atrai investimentos tanto de investidores locais quanto estrangeiros. Esses investimentos podem ser destinados à construção de novas propriedades, renovação de antigas ou compra de imóveis para especulação ou aluguel. O dinheiro investido no setor imobiliário circula pela economia. Por exemplo, a construção de um novo prédio envolve a compra de materiais de construção, contratação de serviços e pagamento de salários, que, por sua vez, são gastos em outros setores da economia. Durante períodos de crescimento econômico, o valor dos imóveis geralmente aumenta. Isso eleva o patrimônio líquido das famílias que possuem imóveis, aumentando sua confiança e capacidade de gastar mais, o que sustenta ainda mais o crescimento econômico. Em períodos de crescimento econômico, os juros básicos da economia tendem a ficar baixos. Isso facilita o acesso ao crédito, levando a população a não se preocupar tanto com o endividamento. O aumento dos empréstimos e o acesso fácil ao crédito muitas vezes leva ao surgimento de bolhas financeiras em diferentes mercados da economia, como o imobiliário, por exemplo. Quando chega o momento da recessão, essa bolha criada nos mercados estoura, levando à inadimplência, endividamento e falta de liquidez nos mercados. O esfriamento da economia leva ao aumento do desemprego, aumentando ainda mais a pressão sobre a economia. A queda da demanda por imóveis faz os preços caírem, o que pode resultar em perdas para investidores. A queda no valor dos imóveis e o aumento das inadimplências afetam negativamente os bancos, que possuem hipotecas e outros empréstimos garantidos por imóveis. Isso pode levar a perdas significativas para os bancos, restringindo ainda mais o crédito disponível na economia e exacerbando a recessão. Voltando para o caso da China, vamos nos transportar para uma época em que as famílias chinesas, como a de Clara Liu, uma servidora pública de 36 anos que vive em Hangzhou, estavam otimistas sobre o futuro. Em 2022, Clara e seu marido investiram suas economias em um apartamento com a esperança de alugá-lo ou revendê-lo. A expectativa era de que os preços continuassem a subir, garantindo um retorno significativo sobre o investimento. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. Com a queda dos preços, eles não conseguiram encontrar um comprador sem incorrer em grandes perdas. É uma lição dolorosa, disse Clara em entrevista ao The Washington Post. Sua história é um reflexo do dilema enfrentado por muitas famílias chinesas. Esse cenário de queda dos preços e a incapacidade de vender os imóveis afeta diretamente a classe média chinesa, que vê grande parte de seu patrimônio ser destruído. Com cerca de 70% dos ativos familiares na China sendo investidos em imóveis, cada queda de 5% nos preços pode destruir até 2,7 trilhões de dólares em riqueza, segundo estimativas da Bloomberg Economics. Isso gera um efeito cascata na economia, pois a insegurança financeira leva as pessoas a reduzirem seus gastos, deprimindo ainda mais a economia. Para entender melhor o contexto dessa crise, é importante olhar para o passado. Nos anos de reforma e abertura de Deng Xiaoping, a urbanização e a construção de novas moradias transformaram a sociedade chinesa. Em 1990, apenas um quarto da população chinesa vivia em cidades.
Hoje, 2/3 dos 1,4 bilhão de habitantes do país são urbanos. O valor crescente dos imóveis urbanos ajudou a criar uma classe média próspera e ambiciosa. No entanto, essa rápida expansão chegou a um fim abrupto em 2021, quando vários desenvolvedores imobiliários altamente endividados começaram a dar calote, levando o mercado a uma crise. Preços e demanda despencaram. Milhões de apartamentos estão agora vazios, enquanto milhões de outros, vendidos antes do início da construção, enfrentam atrasos devido à falta de recursos dos desenvolvedores. Para ilustrar melhor, vamos conhecer a história de Zhen Xiaoping, uma jovem de 29 anos que trabalha como gerente de marketing em uma empresa de cosméticos em Guangzhou. Em abril de 2022, Zhen comprou um apartamento de 2 quartos no último andar de um edifício de 4 andares construído em 1995. O preço pedido havia caído em $55 mil em 6 meses, levando-a a acreditar que estava fazendo um bom negócio. No entanto, as constantes mudanças nas políticas e a incerteza do mercado fizeram com que muitos, como Zhen, se sentissem inseguros sobre o futuro. A crise imobiliária é um dos maiores desafios enfrentados pelo líder Xi Jinping. Ele prometeu melhorar a qualidade de vida da população, mas muitos estão sentindo os efeitos negativos dessa crise. O crescimento econômico da China desacelerou significativamente, com a economia crescendo apenas 0,7% no segundo trimestre de 2023, muito abaixo das expectativas. Apesar disso, medidas significativas para apoiar o mercado imobiliário não parecem estar nos planos imediatos do governo, de acordo com analistas. Para além dos desafios econômicos, a crise imobiliária também tem um impacto social significativo. As pessoas que compraram imóveis recentemente, como Clara Liu e seu marido, agora enfrentam preços muito mais baixos do que quando compraram. Com tantos apartamentos novos inacabados ou vazios, alguns residentes de cidades de primeira linha como Pequim, Xangai e Guangzhou estão se voltando para edifícios mais antigos e baratos que anteriormente eram evitados. O governo chinês, sob a liderança de Xi Jinping, tem sido cauteloso em sua abordagem para revitalizar o mercado imobiliário. Medidas drásticas para impulsionar a atividade econômica ou fornecer apoio direto aos consumidores têm sido evitadas, com a preferência sendo por soluções mais graduais e medidas paliativas. Em maio de 2022, as autoridades prometeram facilitar o acesso a hipotecas, introduzir um programa de troca de moradias antigas por novas e liderar um esforço para comprar empreendimentos inacabados e transformá-los em habitações acessíveis. No entanto, essas medidas não têm sido suficientes para restaurar a confiança no mercado. Uma comparação interessante pode ser feita com o Japão, que também enfrentou uma grave crise imobiliária no início dos anos 90. Durante a década de 1980, o mercado imobiliário japonês passou por uma bolha enorme, impulsionada por uma política monetária expansiva e pela especulação desenfreada. Quando a bolha estourou, os preços dos imóveis despencaram e a economia japonesa entrou em uma década de estagnação, conhecida como a década perdida. A experiência japonesa mostrou como é difícil recuperar-se de uma crise imobiliária e as lições dessa crise ainda são relevantes para a China hoje. Outro exemplo significativo é a crise imobiliária na Espanha, que ocorreu na esteira da crise financeira global de 2008. Durante a década anterior, a Espanha experimentou um rápido crescimento imobiliário, com preços de imóveis subindo rapidamente. Quando a bolha estourou, os preços dos imóveis caíram drasticamente, resultando em uma grande quantidade de propriedades não vendidas e inacabadas. A economia espanhola sofreu severamente, e a recuperação foi lenta e dolorosa. Esses exemplos históricos sublinham a importância de políticas econômicas prudentes e da regulamentação do mercado para evitar tais crises. No entanto, mesmo com essas medidas, as crises imobiliárias continuam a ocorrer, destacando a natureza cíclica e muitas vezes imprevisível dos mercados financeiros. Um ponto importante a considerar é a diferença entre as políticas de urbanização e desenvolvimento econômico adotadas por diferentes países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a crise de 2008 foi amplamente atribuída à falta de regulamentação e à concessão irresponsável de empréstimos hipotecários. Na China, a crise atual é em grande parte resultado de uma política de urbanização extremamente rápida e da especulação desenfreada no mercado imobiliário. Ambos os casos demonstram a necessidade de um equilíbrio cuidadoso entre crescimento econômico e estabilidade financeira.
Para reverter essa crise, o governo chinês precisará equilibrar a necessidade de gerenciar o risco de dívida com a de tornar as moradias mais acessíveis. Embora as autoridades tenham reconhecido a importância do mercado imobiliário para a força nacional e para a subsistência das pessoas, não parece haver uma solução imediata à vista. A história nos mostra que crises imobiliárias não são exclusivas da China. Países como os Estados Unidos também passaram por bolhas imobiliárias que tiveram consequências graves. A crise financeira de 2008, por exemplo, foi desencadeada pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos, resultando em uma recessão global. Enquanto a crise imobiliária na China continua a se desenrolar, as histórias pessoais como a de Clara Liu e Zheng Xiaoping refletem a dor e a incerteza que muitos enfrentam. A confiança no mercado imobiliário, outrora uma pedra angular do crescimento econômico da China, está seriamente abalada. As medidas tomadas pelo governo até agora têm sido insuficientes para reverter a tendência de queda dos preços dos imóveis, e muitos temem que a crise possa se aprofundar ainda mais, antes de qualquer recuperação significativa. A complexidade da situação exige uma abordagem multifacetada, que não só estabilize o mercado, mas também restaure a confiança dos consumidores e promova um crescimento econômico sustentável a longo prazo. Em conclusão, a crise imobiliária na China é um problema complexo, com raízes profundas na especulação do mercado, na rápida urbanização e na gestão econômica do governo. As soluções exigem uma abordagem equilibrada que considere tanto a estabilização econômica quanto o bem-estar social. À medida que a China navega por essa crise, as lições aprendidas serão cruciais para evitar futuros colapsos no mercado imobiliário e garantir um crescimento econômico sustentável.